desejamos bastante brincar. Abrimos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Se o dono da casa deve licor, cantemos. Oi, amigos. Estamos iniciando hoje mais um episódio da caminhada virtual pela cultura do Cerrado. Hoje vamos refletir sobre a nossa relação com o planeta, a partir de um tema importantíssimo: o meio ambiente. Em relação à construção, como é que foi feita a construção do meio ambiente, porque a gente entende de forma rasa, e aí você trazendo as explicações, a gente vê que é algo muito mais complexo, e que ele está interligado, tudo está interligado, e que há impactos entre esses elementos. E pensar conscientemente sobre isso, e também a partir da ciência sobre isso, pode trazer mudanças para problemas que a gente tem hoje em relação ao meio ambiente? Realmente é muito interessante isso, e suas observações também são interessantes pelo seguinte: eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Você ouve hoje muitas pessoas falar sobre mudança climática. Isso é um tema corriqueiro, todo mundo fala. E a maioria das pessoas colocam a culpa na Revolução Industrial, quando o homem começou a utilizar mais os combustíveis fósseis, né, para a produção de energia nas suas fábricas, nos seus carros, né, e atualmente, então, nem se fala. Mas, como a Terra trabalha em harmonia, em equilíbrio, em regulação, o excesso de CO2 que é jogado hoje na atmosfera é sequestrado da mesma forma que era anteriormente. Então, nunca ultrapassa esse limite. Ele estabelece um padrão climático ou um padrão ambiental. Agora, para aquele padrão mudar, é necessário elemento de grande porte que vai fazer com que haja essa mudança. Por exemplo, no Cerrado, todo mundo fala hoje, as mudanças climáticas estão aí. Ainda não chegaram de forma como se fala, porque nós temos uma estação seca e uma estação chuvosa, ou seja, nós temos um clima subúmido. E o homem se adapta perfeitamente suas atividades a esse ciclo climático. Na chuva ele planta, na seca ele colhe, e assim sucessivamente, né? Todos os homens que habitam o Cerrado obedecem a esse ciclo. Então nós ainda não chegamos a um nível de uma mudança extremamente radical que você possa falar que foi que aconteceu uma mudança climática. Por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul recentemente. Houve uma grande quantidade de chuva no Rio Grande do Sul. Mas na década de 40 acontecia a mesma coisa. Só que o Rio Grande do Sul era menos povoado do que é atualmente. E para entender isso, até você dizer que isso é fruto de mudança climática, você tem que entender a geomorfologia da configuração do relevo do Rio Grande do Sul. Por exemplo, o Rio Grande do Sul ele tem uma cadeia de montanha que o separa ao meio. Então ele é dividido em duas partes, leste e oeste. Se a chuva cai do lado leste, ela vai ser carreada pelo rio Uruguai, pela subbacia do rio Uruguai, que é um formador da Bacia do Prata, junto com o Paraná e com o Paraguai. Essa água vai escorrer todinha, né? Não tem problema nenhum, tanto assim que não teve nenhum problema do lado leste do Rio Grande do Sul. Mas se
chove em grande quantidade e essas chuvas são cíclicas. Na década de 40 já houve isso. Em 1941 houve um período de grande chuva no Rio Grande do Sul que provocou essa cheia. Não teve essa grande quantidade de atropelos que teve atualmente. É igual à escala do Mercalli quando você mede um terremoto, né? Se a densidade populacional é menor, o impacto sobre ela vai ser menor também. Então, a chuva que cai aqui, ela não tem como escorrer, porque todos os rios do lado do lado leste do Rio Grande do Sul, eles formam o rio Guaíba, que não é um rio, é um estuário. Então, ele recebe todos aqueles rios ali. São 8 ou 7, dentre os quais o Rio dos Sinos, que passa em São Leopoldo, Novo Hamburgo. Aí, esses rios caem no Guaíba, que não é um rio, ele simplesmente é um estuário. Ele recebe todas essas águas, mas ele não escorre, porque ele não tem para onde escorrer, porque ele está no mesmo nível onde ele vai cair, que é a Lagoa dos Patos. Se o mar, lá embaixo, onde está a Lagoa dos Patos, se a maré sobe um pouco, represa a lagoa. E a água da lagoa corre para trás, represando o rio Guaíba, que não é um rio, é um estuário, e que vai represando os outros todos. E que você não tem saída. A única saída é a Lagoa dos Patos. E que tem uma saída pequena para o mar. Se o mar está mais alto, ela vem correndo em direção às cabeceiras. Agora, quando a maré baixa, a água escorre com facilidade. Então, e aí se atribui isso é mudança climática. Não. Isso é falta de planejamento ambiental, né? Se você tivesse uma engenharia que colocasse mais saídas, né, para a Lagoa dos Patos, desaguar suas águas no oceano, ou fizesse um tipo de contenção qualquer dessas águas em represas e fosse soltando lentamente, né, entendesse o que significa o estuário do rio Guaíba, então você resolveria isso. Mas para isso você precisa conhecer. Isso não é um problema de mudança climática. São problemas ambientais? São problemas ambientais, mas problemas ambientais não causados pelo homem. São problemas ambientais cíclicos que a natureza traz. E que os seres vivos têm que estar preparados para isso. Porque se os seres vivos que não estão preparados para as mudanças ambientais, eles vão se extinguir. E os que estão preparados vão prosperar, né? Então, isso que ocorre. Escuta aqui. Muitas soluções ambientais que circulam parecem superficiais, quase simbólicas. Na sua visão, o que seria uma educação ambiental verdadeiramente transformadora e libertadora? Então, na minha forma de ver, as nossas escolas têm que, desde a escola fundamental, ela tem que cultivar a criatividade, estimular a criatividade que gera competência. Porque toda competência tem como assento a criatividade. Quer dizer, e você não forma o pesquisador. O pesquisador, ele tem vocação. Aquele que tem vocação, ele vai ser um pesquisador. Aquele que não tem vocação, ele vai ser um outro bom profissional, se ele tiver criatividade e competência. Mas para isso, as nossas escolas têm que atuar dessa forma. Então vamos analisar rapidamente aqui a realidade das nossas escolas públicas. Ótimo. Né? As nossas escolas,
públicas, né? O que acontece? Elas não, fundamentais, não tem pátio. Como é que você socializa uma criança se essa criança não pode brincar? Né? A criança precisa de brincadeira para ser socializada. Então a escola é um mecanismo de socialização. Então a escola não cumpre mais a sua função socializante. Né? Qual é o outro elemento que contribui para a socialização do homem? São os meios de comunicação de massa. Né? Sim. Inclusive, McLuhan foi o primeiro a alertar sobre isso. E quando eu falo meios de comunicação de massa, hoje eu posso incluir tanto os grandes meios de comunicação de massa, como os pequenos, que são comunicação digital hoje em dia, que viralizou, né? Então você tem informações de todos os tipos. Às vezes recebe a informação correta, mas também recebe muitas informações equivocadas. E que você tem que... Como é que você separa isso? Você tendo consciência crítica. Mas a escola não contribui para que você tenha consciência crítica. Porque a consciência crítica vem com a liberdade. Você não tem a liberdade necessária, porque a liberdade só vem com a consciência. Então, se você não tiver consciência, você não tem liberdade e você não tem conhecimento necessário para discernir o certo do errado. Isso cria na sua cabeça uma grande confusão. Para todos aí, né, que estão nos assistindo, muito conhecimento, muito aprendizado, muita reflexão importante para esse despertar necessário. E eu só tenho a agradecer estar ao lado do professor Altair, nessa referência do Cerrado, essa referência em pessoa humana. Obrigado. E professor Catelan. Eu que agradeço, viu, sua presença. Meu querido e eterno professor. E eu deixo aqui o convite para estar conosco no próximo episódio dessa nossa jornada pelo mundo do Cerrado, da cultura, essa jornada virtual pela cultura do Cerrado. Sempre importante estarmos juntos. Cedo ao vento é a crina do cavalo, passos largos, vigoroso sol, meu cerrado e tua areia quente, meu cavalo baila ao galopar, veste branco piquezeiro, que a cigarra vai cantar, faz careta ao cajueiro. Sementes peregrinas sabem que por cima muito longe vão chegar. Se o fogo está queimando é pro cerrado renovar cada flor de tuas campinas. Por um beijo eu vou trocar. Vou contar pra você o segredo que existe lá. Ouça o canto das araras lá no vale, sempre a ecoar. São flores similares que você conhece aí. As de cá são as matrizes, minha avó já entendia e há muito já sabia da tal fitoterapia. Se o fogo está queimando é pro cerrado renovar cada flor de tuas campinas. Por um beijo eu vou trocar. Meu cerrado, floresta ao inverso, com meus versos posso explicar. Tuas raízes viajam no universo, lá nas nuvens água vão buscar. Meu cerrado é criativo, não precisa imitar. Cada árvore um design,
de bonsai, diferente faz pra atrair o meu olhar. Lençóis de águas plenas sangram nas arenas, cenário espetacular. Se o fogo está queimando é pro cerrado renovar cada flor de tuas campinas. Por um beijo eu vou tocar. A toda a nossa equipe, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Se o dono da casa der vinho e licor, cantemos. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Se o dono da casa der vinho e licor, cantemos com gosto, daremos louvor. Se o